Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vivendo Dividendos. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre vários fatos relevantes. Eu pedi lá no meu Instagram para que vocês colocassem para mim o que vocês queriam que eu fizesse vídeo hoje. Muita coisa acontecendo, então eu pedi lá, né, filtrei, olha, o que vocês preferem que eu fale hoje. Então teve muita coisa. Esse vídeo nós vamos falar especialmente sobre o HGLG, sobre os fatos relevantes que ele lançou, sobre o último relatório do MGFF falando sobre desenvolvimento e também um pouquinho sobre o XPIN, que foi as coisas que vocês mais me pediram. Se você não me segue ainda lá no Instagram, procura o link aqui embaixo ou procura lá o Rodrigo Colombo e você vai poder também participar dessas escolhas. Uma outra coisa que eu quero falar para você, comenta aqui embaixo para mim quais outros fatos relevantes ou acontecimentos vocês querem que eu fale aqui em vídeo. O que vocês querem que no vídeo da quinta-feira eu comente aqui pra vocês? Comenta aí embaixo, deixe seu comentário, isso ajuda pra caramba, assim como o like e você se inscrever. Quando você comenta aqui, o YouTube entende que você gostou desse vídeo, que você interagiu e ele vai entregar mais vídeo pra você e pra outras pessoas que querem saber sobre esse conteúdo. E eu vou estar sorteando um presente surpresa para alguma das pessoas que comentaram aqui embaixo. Então comenta aí que daqui a alguns dias eu anuncio lá no meu Instagram quem foi o ganhador e eu vou mandar um presente direto para sua casa. Então entrando diretamente nos fatos relevantes, o primeiro que eu quero falar é sobre o HGLG. O HGLG anunciou dois fatos relevantes ultimamente. O primeiro deles, e menos problemático, que já era anunciado, é esse primeiro que fala sobre o GRLV, né? A compra, então a finalização da compra da junção do fundo GRLV com o HGLG. Então ali diz que o HGLG pagou então 156 milhões de reais pelo imóvel do HGLG, que é um imóvel que está alocado para diversos inquilinos com uma vacância de 3,7%, e hoje esse imóvel rende aproximadamente 915 mil reais por mês, tá? Que dá o equivalente a 0,05 centavos por cota no HGLG. O valor de locação total, tirando essa vacância, então, pula para 1 milhão e 14, né? 1 milhão e 14 mil reais, o que levaria, no caso de uma vacância zero, né? No caso desse imóvel está totalmente locado a 0,06 centavos final. Se a gente fizer o cálculo da compra do HGLG em cima dessa totalidade de locação, daria aproximadamente 8% de cap rate. Olhando a região do Louveira, olhando a qualidade do imóvel, acredito que valeu a pena para o HGLG, acredito que foi uma boa compra. Já tinha falado sobre essa compra há algum tempo atrás, né, que era bem possível que isso ia acontecer, porque fazia todo sentido. É uma região que importa muito para o HGLG e o GRLV sozinho estava lá meio que escondido, jogado às traças, né? E agora dentro de um portfólio maior. Com certeza faz sentido, ao meu ver, como cotista do HGLG, gostei desse movimento, gostei dessa incorporação e acho que foi uma boa compra, acho que vai fazer sentido. O outro fato relevante então fez um pouco mais de barulho e na verdade as pessoas perguntaram mais, foi sobre esse fato relevante, lá quando eu perguntei qual o assunto queriam, né? Que é o fato relevante informando então que a WMB Comércio Eletrônico queria fazer um distrato, formalizou um distrato para entregar um imóvel, que é o imóvel lá dentro do relatório, né, gerencial, que é o imóvel Betim, com aproximadamente 12% do patrimônio do fundo em cima desse imóvel, e essa empresa então resolveu devolver. O contrato era um contrato atípico de longo prazo, né? Então existe uma multa rescisória bem grande para que essa empresa possa sair e ela vai ter que pagar para poder sair. A multa rescisória, falado no fato relevante, é de 114 milhões de reais. Isso distribuídos, né, em renda para o HGLG, isso dá exato 6,22 reais por cota, o que é bastante coisa e chamou a atenção dos cotistas em verem que aquilo ali vai ter esse pagamento, né? A forma de pagamento acertada, né? A WMB ela vai pagar a multa da seguinte maneira: 37 milhões, aproximadamente 38 milhões de reais, equivalente aí a aproximados R$2 por cota, serão depositados diretamente para o fundo no mês de dezembro de 2020 e integrarão a base de cálculo de distribuição dos rendimentos do fundo nesse semestre. Ou seja, nos próximos meses o fundo vai ter que entregar esse R$2 aí, né? Obviamente, se essa empresa pagar e esse dinheiro entrar no caixa. Corre esse risco também. E 78 milhões aproximados serão depositados em uma conta com titularidade da própria empresa, né? Que vai ser distribuído para o fundo em algumas formas, tá? De algumas formas diferentes esse dinheiro vai ser distribuído. Como foi feita essa negociação? Basicamente, esses 78 milhões vão entrar numa conta e mensalmente vai sair aproximados 1,4 milhão para o fundo. Meio como se fosse um pinga-pinga, o dinheiro caindo lá. Para quê? Para que o fundo não distribuísse todo o dinheiro agora e também para que não sentisse a vacância, né? Sendo 12%, 13%.
Esse dinheiro vai cair todo mês, como se fosse o aluguel, então a gente não vai sentir tanto, e durante um tempo, até que o fundo vai encontrando um novo inquilino para aquela área, a gente vai receber o dinheiro dessa forma. Caso o fundo já encontre um inquilino, já consiga alocar isso, então esse dinheiro vai cair tudo de uma vez, e aí então o fundo vai distribuir como achar melhor distribuir, né? Sabendo que ele precisa distribuir os 95% semestralmente. A partir do dia 1º de dezembro de 2020, a posse do galpão será devolvida ao fundo, que estará livre para alocá-lo total ou parcialmente aos novos locatários. Então já nos próximos dias o fundo já tem liberdade para buscar novos inquilinos para colocar nesse lugar, e trocar tudo isso em um resumo, né? Pra gente não vai mudar tanta coisa. Nós acabamos que não vamos sentir isso de uma forma tão direta, porque esse dinheiro vai ficar caindo de uma forma ou de outra. Aqueles R$2 por cotas vão entrar e provavelmente vão ser distribuídos nos próximos meses, mas o aluguel que vinha acontecendo vai continuar acontecendo da mesma forma. Nós vamos sentir, né, um baque maior em rendimento, em dividendo, caso o HGLG, a CSHG já encontre o inquilino para o imóvel, e aí aquele dinheiro então vai cair tudo de uma vez. Eu acredito, na minha humilde opinião, tendo uma grande parte de HGLG, hoje é uma das minhas maiores posições, gosto muito do fundo, foi muito acertado, foi muito bom, sabendo que o nosso mercado tem muitos cotistas novos, muitas pessoas novas. Esse salto de rendimento poderia fazer o HGLG ficar muito caro, depois cair muito, e fica ruim para lançar emissão, fica ruim para passar qualquer tipo de negócio num momento de oscilações muito grandes. Então eu acho que isso vai, querendo ou não, fazer sentido. As pessoas que não acompanham fatos relevantes nem vão ver nada acontecer, talvez daqui 10 meses, daqui 1 ano, que vão entender o que aconteceu, e nesse primeiro momento não vai fazer tanta diferença assim. Acho que foi um acerto da CSHG, e eu, particularmente nesse primeiro momento, gostei, né, desse fato relevante. Se vai tudo acontecer conforme tá aqui, já são outros 500, já são outros motivos para outros vídeos para a gente analisar e entender como que serão os próximos meses. No fato relevante, dessa forma que eu entendi, para mim fez todo sentido e acho que vai ser bom pra gente como cotista. Depois disso, eu quero falar um pouquinho sobre o MGFF, tá? O MGFF, no último relatório gerencial, enviou uma parte que deixou algumas pessoas preocupadas, falando um pouco sobre desenvolvimento, dizendo que ele estava investindo em desenvolvimento, e a galera começou a ficar um pouco com medo, então eu resolvi vir aqui e falar um pouquinho sobre isso também. O MGFF anunciou no seu último relatório gerencial, lá para a 4ª ou 5ª página, né, comentários do gestor informando que ele tinha investido em 6 fundos de desenvolvimento. Aproximadamente 60 milhões do patrimônio estavam investidos nesses fundos de desenvolvimento, e muita gente ficou com medo. Então eu resolvi vir aqui comentar um pouquinho sobre isso. O que fiquei com medo, enfim, não, eu não acho que foi negativo. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que fundos de fundos têm uma liberdade muito grande para desenvolver o fundo da forma que eles querem, né? Um fundo de fundos, ele tem que ter essa liberdade. Eu até acho que é benéfico. Eu não acho que faça tanto sentido o fundo de fundos, por exemplo, só comprar outros fundos, né? E querendo ou não, fazer algo que eu poderia fazer comprando esses fundos. Eu acho sim que uma pequena parte do patrimônio deles pode estar alocado em outros fundos. Eu acharia errado se o MGFF se propusesse a desenvolver esses prédios, essas incorporações que eles estão investindo. Aí para mim não faria sentido, porque aí não são especialistas nisso. O que eles fizeram foi investir em fundos de desenvolvimento, diferente do TIGAR ou fundos imobiliários de desenvolvimento, eles investiram em fundos de desenvolvimento direto. Esses fundos, num primeiro momento, não têm um retorno muito visível, então a gente não vai conseguir ver a rentabilidade aumentando agora. Por quê? Porque eles colocam a grana, passa toda a documentação, começa a construir os prédios, faz lançamento, e aí sim, depois de um certo tempo, que nós conseguimos ver esse retorno caindo realmente no caixa do fundo imobiliário. Eu acho que não tem problema algum fazer um desenvolvimento, fazer uma exposição de desenvolvimento dessa forma. Nós sabemos que o MGFF, eu não tenho ele em carteira, mas eu tenho o RBRF, que opera basicamente da mesma forma, que também tem essa linha de desenvolvimento. Nós sabemos que esses fundos, eles são mais ativos, eles conseguem ir em lugares onde nós não vamos, e a ideia realmente, para mim, Rodrigo, eu penso desses FOFs, é exatamente que eles possam fazer isso, entrar em emissões que eu não vou entrar, enxergar fundos que talvez eu não enxergue, que talvez eu não vou conseguir ver, e esses caras, querendo ou não, eles também ganham, se esses fundos deles ganham mais dinheiro, então eles não querem que esse fundo vai perder, eles não estão fazendo isso para perder grana, eles estão fazendo isso para ganhar. Eu tenho certeza, olhando pela TIR, pela taxa de retorno que foi colocada ali, de 18%, de 20%, o retorno profundo lá na frente vai ser muito grande, né? Uma 18%, 20% ao ano é bastante coisa, é muita coisa, só que obviamente não é algo que vem
agora. E lá, né, no relatório, eles trouxeram o relatório Mogno, sempre foi muito bem feito e dessa vez não foi diferente. Várias informações sobre cada fundo, explicando aonde que cada fundo iria investir e a grande parte deles investindo em prédios residenciais em regiões ótimas. Regiões de São Paulo, regiões do Itaim, regiões nobres de São Paulo, fazendo com que fique ainda mais fácil de vender e fazendo com que esse retorno venha ainda mais rápido. Então assim, não acho que foi errado, acho que foi sim um acerto, um movimento um pouco mais arriscado naturalmente, só que um movimento que eu espero desses fundos mais novos, desses FOFs mais novos, uma exposição em algo que eles conhecem, que são fundos, né? E também buscando um retorno maior daquilo que nós cotistas já estamos investindo. Se você concorda com isso, se você discorda, eu peço que você deixe nos comentários se você gostou ou não desse movimento do MGFF. Acredito que nós colheremos, nós não, porque eu não sou cotista, o mercado vai colher bons retornos do MGFF, desse movimento, acredito que vai ser benéfico lá na frente, acho que vocês vão agradecer a gestora por ter feito isso. Óbvio que pode dar errado, assim como tudo, né, na bolsa, assim como qualquer fundo, mas eu acredito, na minha humilde opinião, que faz sentido sim e foi um acerto da gestão. E por último e não menos importante, falar um pouquinho sobre o XPIN, que cara, faz 15 dias que virou moda falar sobre o XPIN. As pessoas começaram a falar, e por quê? As casas de análise começaram a indicar o XPIN para compra. Isso fez com que todo mundo falasse, todo mundo fizesse vídeo, todo mundo dizendo que ele era o fundo para 2021, que ele era o fundo que você precisava investir agora. Eu não tenho XPIN, não gosto muito de industrial, mas concordo que o XPIN é um fundo bom, um fundo está numa região boa para industrial, talvez ele seja o melhor, né? Ele e o FIB são fundos industriais que estão em ótimas regiões e faz todo sentido. Eu não tenho, continuo não tendo na minha carteira, mas qual foi o motivo? Qual é o principal motivo? Eu fui analisar o que as casas de análise indicaram e para mim só um ponto faz sentido dentro do XPIN, o porquê que eles estão olhando para esse fundo imobiliário só agora, né? Eles estão olhando basicamente porque mais de 60% dos contratos do XPIN são atrelados ao IGPM. Nós sabemos que o IGPM estourou aí 24%, 25% nos últimos 12 meses. Isso vai fazer com que os aluguéis, as renovações e os novos aluguéis, caso venha a acontecer, até porque a vacância está mais baixa, venha acima, venha ganhando mais dinheiro. Um exemplo, em 2020, 7% dos contratos vão vencer. Então esses 7% dos contratos vão ter que ser renovados já em cima do IGPM, caso haja uma renovação. Então o fundo vai ter que repassar esses 20% basicamente do IGPM em cima desses novos contratos. Uma outra coisa, em dezembro 26% dos contratos sofrem reajuste. Isso vai fazer também com que esses contratos sejam reajustados em cima do IGPM. Tudo isso vai fazer com que naturalmente o aluguel aumente. Porém, isso não é garantia de nada. As pessoas que estão dizendo que isso vai acontecer e já é certo estão erradas, porque isso pode acontecer. Nós temos que lembrar o seguinte, a gestora talvez não consiga repassar os 23%, 24% de alta do IGPM no contrato direto. Não é só ir lá e fazer 24% a mais. Talvez até as empresas não consigam pagar isso e vai fazer com que as empresas precisem negociar. Então a gestora vai ter que ter um corpo mole para negociar. Algumas vai conseguir passar 20%, outras vai passar 15%, outras vai passar 10%. Isso é natural, que nesses contratos, quando o índice sobe muito, eles tenham que fazer negociação. Então assim, eu continuo com a minha opinião, o XPIN para mim não mudou, continua sendo o mesmo fundo, um fundo bom, bem gerido, numa ótima região, mas eu não concordo com a ideia de você entrar só porque o IGPM valorizou e porque agora vai subir 20% os dividendos. Eu não concordo com isso, até porque muitas casas de análise, quando indicam isso, depois, quando não dá certo, eles simplesmente ignoram esse fato, fingem que não indicaram, fingem que não falaram sobre isso e muita gente entrou achando que ia ter uma valorização e no final ainda perde dinheiro. Muito cuidado com as indicações, pare para entender o que está acontecendo. O XPIN, volta a dizer, é um dos melhores fundos industriais, mesmo eu não gostando de fundo industrial, mas você simplesmente olhar para isso e dizer que não, vou sair comprando porque vai dar certo, é um risco. Já falei isso sobre o Octari, Habitat, que são fundos de papel também indexados a GPM, então tem que ter muito cuidado, tá? Toma muito cuidado com isso, não sai comprando só porque os outros falaram para você comprar. Concordo que é bom, mas não concordo que seja o melhor fundo para o ano que vem, porque ninguém sabe qual vai ser o melhor fundo. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais longo, com mais informações, basicamente 3 vídeos num. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, isso é importante. Não esquece de comentar aqui embaixo o que eu falei lá no começo do vídeo para você concorrer a um presente meu que eu vou enviar para sua casa. Então não esquece de sair aqui sem comentar. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abração e até mais.